A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Estamos iniciando mais um Clique Jornal aqui na Rádio CT. A Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para poder divulgar o que acontece de mais importante no mundo da ciência, da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores. O programa de hoje, mais do que especial, é como se fosse um fechamento de questão deste ano de tantas idas e vindas a Brasília, de tantos fóruns de CIT, de tantas lutas do setor sindical de ciência e tecnologia. O programa de hoje recebe os dois presidentes aqui do SINDICT, o vice-presidente, o Fernando Moraes dos Santos, o engenheiro Fernando Moraes dos Santos, e também o presidente Ivanil Elisiário, também engenheiro. Eles vão debater aqui, passar para você, ouvinte, internauta, como foi a luta, o que finalizou, o que é que fica de stand-by para o próximo ano de 2018. Primeiramente, o vice-presidente, o engenheiro Fernando Moraes dos Santos. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Paulo. Engenheiro e sindicalista. E sindicalista da época que sindicato era temido nos quatro cantos da cidade, não é? Não é que era temido nos quatro cantos da cidade. Na época que o sindicato foi criado, em 89, ele era conhecido. Temido não, a gente sempre foi extremamente cortês, cordial, pacífico, e envolvido com a sociedade joseense e da região. Fernando, a Volkswagen ela reconheceu agora, recentemente, que ela colaborou para a ditadura militar. Veio tarde esse reconhecimento, todo mundo já sabia disso. Antes tarde do que nunca, né? Porque o pior de tudo não é a Volkswagen, ela dá a facilidade, dá dinheiro, jogava talvez dinheiro para a ditadura lá, a facilidade, entregava um trabalhador ou outro. O pior fez a Globo. A Globo fez muito pior, o Estadão, mesma coisa. Acontece que a Globo, agora, há uns tempos atrás, falou, realmente, nós fomos muito tolerantes com a ditadura. Eles se beneficiaram aos montes. Pergunta pro defunto do Brizola lá, que o Brizola sabe disso muito bem. Olha, você falou da Globo, e a Globo ficou se sabendo recentemente que ela é mais interessada na reforma da Previdência. Ela é dona da Mafra Seguros, que é uma das grandes empresas do setor aqui no Brasil. Olha, reforma da Previdência, foi o que você falou? Exatamente. Então, reforma da Previdência, não é isso? Você já viu algum patrão estar reclamando das regras? A Rede Globo é patrão. A Rede Globo ela é alinhada com o poder econômico, porque ela também é poder econômico. Se ela está mergulhada no seguro, ela está ligada a recursos, dinheiro, investimento. Ela quer isso, ela quer a Previdência. E não me surpreenderá se depois da reforma da Previdência a Globo não abrir uma previdência privada aí para entrar no mercado. Não me surpreenderia. Não, ela já é, porque a reforma da Previdência, proposta pelo presidente Michel Temer, vai beneficiar diretamente as empresas de previdência privada. E segundo o DCM, que ficou claro que a Globo defende tanto a reforma porque ela é a maior empresa de previdência privada no Brasil, que é pertencente ao grupo Mafre. Elas são sócia. Então já casou, está casadíssimo. O grupo Mafre Seguros pertence à Rede Globo. Ela é uma acionista, é uma das acionista, donas. Exatamente. Então, agora dá para se ver o porquê porque ela é a favor da reforma da Previdência. Bom, presidente Ivanil Elisiário, também boa tarde. Eu queria suas considerações deste ano que se finda agora, depois de tantas lutas, e com a reforma trabalhista já passando goela abaixo. A reforma trabalhista ficou para o ano que vem. Não, Previdência. A Previdência ficou para o ano que vem. Já está em andamento. Já está feita a maldade. E uma grande maldade.
o conjunto da obra é um conjunto empobrecedor da população, um conjunto empobrecedor do trabalhador. Uhum. É o maior projeto de empobrecimento de um povo em tramitação hoje no mundo. Então, o Brasil tem 205 milhões de pessoas, tem um mercado consumidor reprimido, represado. Na época da crise mundial em que Lula falou que aqui chegaria uma marolinha, de fato ele provou o poder desse mercado consumidor reprimido. E esse mercado consumidor reprimido, que geraria uma economia salutar no país, no sentido de prover essas pessoas de acesso ao mercado consumidor, na verdade está sofrendo uma restrição ainda maior através de um processo burro, um processo pouco pensado, que inclusive tira dinheiro dos próprios exploradores. Eles querem ganhar num mercado que não é um mercado salutar, que não é um mercado de prestação de serviço pagamento contra prestação de serviço, ou pagamento contra entrega de bem. Eles querem explorar o trabalhador em tudo o que ele pode, direcionando a produção dele para um mercado externo e não para o trabalhador em si. Por falar em trabalhador, os servidores que se aposentaram antes da criação, esse aqui no setor da ciência e tecnologia, do GD-ACT, que não recebem a gratificação integral. O SINDICT, ele entrou com uma ação na Justiça solicitando a incorporação desse GD-ACT integral aos proventos da aposentadoria. Como é que ficou essa situação para que aquele internauta que nos acompanha nesse momento? Paulo Silva, a GD-ACT tem sido a gratificação que mais tem trazido confusão durante esse ano. Começou no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2016, com um ataque às outras duas gratificações, a GQ e a RT, e logo no início do ano a gente teve problema com a GQ. Com a GD-ACT. Então, vamos à GD-ACT, a origem das principais confusões. Primeiro, há uma confusão de vários servidores que têm nos ligado perguntando sobre a incorporação da GD-ACT aos proventos de aposentadoria. É preciso esclarecer que a medida provisória de 2001, que criou a GD-ACT para as carreiras, a gratificação de desempenho para as carreiras de ciência e tecnologia, já criou essa gratificação com um cunho de integralidade, ou seja, ela vai integralmente aos proventos da aposentadoria, exceto para aqueles que na época da sua criação, ou seja, em 2001, já estavam aposentados, ou não tinham ainda completado os critérios que exigem 5 anos na função. Então, essas pessoas recebem 50%. Isso continua assim, desse jeito. O que mudou foi que a Lei 13.324, de 2016, que regulamenta a última negociação salarial feita em 2015, traz erroneamente uma opção do servidor incorporar os proventos, incorporar a GD-ACT aos proventos da aposentadoria. E qual tem sido a nossa orientação? De o pessoal não fazer a opção da incorporação. Por quê? Ele vai trocar uma gratificação que já é integral nos vencimentos dele por uma fração, que seria 67% no primeiro ano, 84% no segundo ano e, finalmente, a integralização em 2019. Então, quem aposentou, se fez essa opção, passou a perceber na aposentadoria não a GD-ACT inteira, mas uma fração. E a diferença recebeu numa vantagem pessoal. É muita confusão para você fazer esse tipo de opção. Tá? O trabalhador tem que estar sempre ligado ao sindicato. Ao sindicato, sim. Se ele fizer a opção, não vai ter grande problema. A gente pensou que poderia ter maior problema no sentido de vem
a fração e depois não vem a vantagem pessoal. Então ele sairia perdendo. Mas a experiência que nós tivemos é que quem fez essa opção está recebendo normalmente dentro daquilo que prevê o parágrafo 8º, artigo 87 da Lei 13.324. Esse é um aspecto da GDA-CT. O outro aspecto é a questão de que aqueles aposentados antes de 2001, que recebem a metade do valor da GDA-CT, recebem 50 pontos e não 100 pontos, esses trabalhadores têm uma ação no sindicato, o sindicato está mobilizando o judiciário para que essas pessoas passem a receber 100%. Nós perdemos essa ação, Paulo Silva. Nós perdemos essa ação. Então, não vai acontecer essa integralização. Os aposentados vão continuar, os que se aposentaram antes de 2001, vão continuar recebendo apenas 50 pontos. Bom. Mas o judiciário entendeu que entre a criação da gratificação e a regulamentação, sim, era devido 100%. Muito bem. Tá? E aí isso significa o quê? Mais ou menos 19 meses, a partir de 2001, né? Mais ou menos 19 meses, em que a União vai ter que pagar esse passivo acumulado de metade do valor da GDA-CT durante esse período. Bom, uma pergunta aqui para o vice-presidente, o Fernando Moraes. Só não pode ser sobre esse tema, porque ele esgotou tudo, né? Mas é um tema que você domina muito bem, é uma pergunta que o internauta manda aqui, dizendo que o Sebastião Pineira, ele vai assumir mais uma vez a presidência do Chile. Ele é um bilionário conservador, obteve 54% dos votos, ante 45% do seu rival, que é um senador apoiado, o Alejandro Guilherme, que é apoiado pela presidente Michelle Bachelet. O que é que está acontecendo com o mundo? Nos Estados Unidos, um milionário ganha a presidência. Agora, no Chile, um bilionário ganha as eleições lá. É mudança de comportamento do povo? Nessa sequência, como o Brasil, ano que vem tem eleição, só não vai acontecer o aumento da sequência, porque se um milionário ganhou nos Estados Unidos, um bilionário ganhou no Chile, no Brasil só não vai ganhar um trilionário, porque a gente não tem um trilionário, senão ia ganhar. Né? Porque na sequência está subindo. Mas o que acontece é o seguinte, eu vou procurar ser bem sucinto, porque o tema pode até se estender, mas cabe quem estiver ouvindo fazer uma reflexão. Num determinado momento, numa determinada época, de uns 15, 20 anos atrás, na América Latina, e até mesmo em alguns países do Caribe, os partidos, os núcleos, os grupos progressistas, não é que é comunista, não é que é socialista, não é nada disso. Progressistas, eles começaram a ganhar as eleições. E onde se deu isso? Se deu em toda a América do Sul, na América Latina, até mesmo no México e alguns países do Caribe. Grupos progressistas. Lula ganhou aqui, na Argentina ganhou a família Kirchner, o Evo Morales, no Uruguai ganhou lá o Mujica, no Paraguai, no Chile, na Venezuela ficou o Moreno, antes disso foi o Chávez e outros. Progressistas, aqueles que estão envolvidos em situações de diminuir a pobreza, de diminuir a fome, a miséria, para que as diferenças de rendas entre os máximos e mínimos diminuam, ou seja, o pobre ganha um pouco mais e que o rico não fique tão bilionário quanto tem um monte chovendo. Bom, só para concluir o raciocínio, exato. O que acontece é o seguinte, num determinado momento, aí o poder econômico mundial falou, opa, o que está acontecendo no nosso quintal? Está vendo um monte de comunistazinho ganhar lá no Chile, a Bachelet no caso, de ganhar no México, de ganhar no Brasil? Não podemos permitir que o nosso quintal vire uma bagunça. Aí eles começaram, a primeira coisa que aconteceu foi o golpe de Estado relâmpago no Paraguai. Exatamente. E aí foi um atrás do outro. Do Paraguai para cá. Aí passou por tudo quanto é lugar. No caso do Pineira, não é nada mais, nada menos que isso. Um apoio muito forte da direita internacional, que é poderosa. Ninguém vai discutir que eles não são burros, eles não são fracos. Eles são fortes e inteligentes.
Agora, a mente deles, na minha opinião, a mente deles é voltada para o mal, onde o povo tem que trabalhar, o povo tem que esgotar as riquezas do planeta para eles ficarem ricos. A troco de quê? Bem, o ano que vem tem eleição aqui no Brasil e o tempo dirá. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a pergunta fica para o presidente Ivanil Elisiário sobre a questão da reforma trabalhista que já está acontecendo. Tivemos aí um trabalhador na Bahia, no estado da Bahia, que vai ter que trabalhar 1 ano, porque ele foi condenado. No Rio de Janeiro, uma trabalhadora bancária, ela perdeu a ação porque trabalhava demais, 67 mil vai ter que pagar, e está chegando a informação que no Rio Grande do Sul aconteceu a mesma coisa. Falar sobre a reforma trabalhista e o temor do trabalhador de ir até os tribunais. Um breve intervalo e a gente volta já fazendo o balanço com a diretoria, com a presidência aqui do SINDICT, o vice-presidente, o engenheiro Fernando Moraes, e o presidente também, engenheiro Ivanil Elisiário. Grato e até já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor
aeroespacial. O programa de hoje com a presidência e a vice-presidência aqui do SINDICT, fazendo um debate, passando a informação ao senhor e à senhora internauta que acompanha a RádioCT.com em todo o Brasil, a presença do engenheiro Ivanil Elisiário e o Fernando Moraes, que é o vice. Mais uma informação relevante, porque nesse bloco vamos falar sobre a reforma trabalhista já em vigor aqui no Brasil. Acontece que quase 5 milhões de idosos estão com nome sujo aqui no Brasil. Os dados são do SPC e o repórter Rodrigo Santos, ele tem mais informações a esse respeito. Rodrigo Santos, vamos lá, trazendo essa informação direto no assunto, Rodrigo. Quase 5 milhões de idosos entre 65 e 84 anos fecharam o mês de novembro com o nome sujo. Essa é a situação de cerca de 1 em cada 3 idosos no país. Os dados são de um estudo divulgado pela SPC Brasil. Pior ainda que a realidade dos idosos é a situação dos adultos que têm entre 30 e 39 anos de idade. Quase metade da população nessa faixa etária tem dívidas a pagar. A maior quantidade de inadimplentes está concentrada na região sudeste, seguida do nordeste. Metade das dívidas são devidas a bancos, como é o caso de cartões de crédito e empréstimos. De Brasília, Rodrigo Santos. Muito bem, Rodrigo, muito obrigado pela sua informação. Relevante esse dado aí. Por falar nisso, presidente Ivanil Elisiário, o ano parece que não foi muito bom para o trabalhador. Tivemos aí então essa informação que quase 5 milhões de idosos estão no SPC. Tivemos as reformas, as leis que prejudicam diretamente o trabalhador, enquanto o governo acabou concedendo perdão de dívidas a vários segmentos afortunados, como os ruralistas, os bancos e as petrolíferas também. Qual a avaliação que o presidente Ivanil faz a esse respeito da reforma trabalhista? A avaliação que eu faço é de que o povo brasileiro está dormindo, né? Não acorda. E as mudanças que vieram tiram direitos, o empobrecem, e a situação poderia ainda ter sido ainda pior. Porque essas questões aí que você colocou aí, elas foram decisões tomadas por aqueles que são os donos do Congresso, aqueles que fazem as leis. Então você tem aquelas bancadas temáticas, bancada da bala, bancada ruralista, bancada de empresários. Bancada evangélica. Então, cada uma dessas bancadas, obviamente, vai votar aquilo que for do seu interesse. Então, o que acontece? O povo endividado. O povo endividado em uma situação escravizante, uma situação absurda que você não encontra pelo mundo. Em nenhum país em que o povo minimamente se mobilize por seus direitos. Eu vi na Deus que me perdoe, Rede Globo, uma analogia dessa questão da Selic. A Selic é a menor Selic de todos os tempos, e enquanto o repórter falava, né, sobre a reportagem, mostrava um pizzaiolo montando uma pizza, né, fazendo a massa e depois montando a pizza e colocando no forno. E finalmente ele pega uma azeitona e fala: a taxa de juros é a pizza inteira, a Selic é essa azeitona. Então não tem sentido você ter uma taxa Selic que é de 7% ao ano, enquanto você cobra 349%, 400% de juros. Quem são os donos dessa usura? Quem é esse usuário? É o mesmo que é dono da bancada no Congresso, que faz as leis e que defende os direitos desses. Então, é preciso que o povo acorde, é preciso que o povo vá para a rua e diga não, basta. Mas para isso não é preciso ter a liderança para fazer o chamamento? Porque está muito frio pelas redes sociais. Está faltando uma massa na rua, mas é preciso também o líder, não é? Então, existem as lideranças. O que acontece é que essas lideranças estão apagadas. Me parece que é preciso que o povo sofra mais.
É preciso que a reforma que ele trabalhista que se entre revolte. em pleno vigor e aí as pessoas sintam em que se meteram e ver que elas têm muito mais a perder. Porque o que acontece? Quando você tem um universo de trabalhadores, de mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados, então eles têm muito a perder. Então as lideranças ficam limitadas em termos de capacidade de fazer o trabalhador vir para a rua. Ele não quer perder o emprego. É verdade. Né? Agora, o que está acontecendo é que vão perder muito mais do que isso. O que o povo está perdendo, ainda o povo não tem a exata dimensão do que ele está perdendo. Nós estamos caminhando para um estado das coisas completamente absurda. Né? Você vê essa questão do menino lá da Bahia. Né? Ele foi assaltado, indo para o trabalho, entrou com uma ação, com um pedido de indenização. Porém, ele sofreu um acidente de trabalho. Então, por várias, mas na mesma situação, a situação de ir para o trabalho e tudo. Uhum. E ali ele tinha questões de horas extras e tudo isso. Ele foi condenado por litigância de má-fé e a pagar uma multa de R$ 8.500. Vai dar 1 ano. Então, a questão é a seguinte, é a total falta de sensibilidade de um magistrado. Porque como que você aplica uma multa de R$ 8.500 sobre um trabalhador que ganha salário mínimo? É uma questão completamente absurda. Então, mesmo que a gente considerasse razoável a sentença do juiz, a punição, a pena, não foi nada razoável. Então, no mínimo, a gente teria que considerar isso. No mínimo. Isso é o mínimo minimal do que poderia ser considerado. Incrível. Fernando? Fernando Moraes. Fechando um comentário do presidente Ivanil, com relação às lideranças e tudo mais, até existem lideranças, até existem as redes sociais, mas para poder fazer o impeachment da Dilma, as emissoras de TV, jornais e outros sistemas de comunicação bombardearam dia e noite a cabeça do povo. Aí o povo foi para a rua. Hoje, você não tem a mídia oficial fazendo nada disso. Pelo contrário, ela está jogando contra. Ela mostra que a reforma da Previdência é boa, que a reforma trabalhista está sendo ótima. Você não vê um patrão reclamar da reforma trabalhista. Ninguém viu. Ninguém viu, ninguém vai ver. E olha que eu conversei com pessoas. Agora, Fernando Moraes, a reforma trabalhista, qual foi a mudança significativa para o servidor público? Para o servidor público não pega grandes coisas. Pega, mas é muito de leve. O principal é o seguinte, não tem nada, absolutamente nada na reforma trabalhista que beneficie a classe trabalhadora. Que alguém venha me mostrar. Agora, o pessoal está tudo em casa, está tudo no cafezinho, está tudo ligado lá na internet, no YouTube, se preparando para o churrasco. E o pau está comendo solto no lombo. Olha, agora, presidente Ivanil, no caso ainda, nessa questão da reforma trabalhista, como a lei da terceirização afeta as instituições como o INPE, DCTA e o CEMADEM? Ainda não temos um quadro completo sobre isso, mas uma questão que a gente teme é, por exemplo, a possibilidade de você ter servidores temporários executando missão fim, atividade fim da instituição. Então, aquilo que pegou fortemente para o diretor do INPE, o Gilberto Câmara, em que ele, inclusive, respondeu por um processo administrativo disciplinar com indicação no processo de exoneração, hoje não pegaria mais. Poderia aqueles temporários ali serem usados como estavam sendo usados naquela época, em posições, em funções de atividades fim da instituição. Hoje você pode pegar uma FUNCAT da vida, uma fundação de apoio, tá, e contratar temporários e colocar em atividades fins no INPE ou no CTA.
E isso abre um precedente para você ter, num dado momento, mais efetivo, mais pessoas trabalhando num regime de temporários do que servidores concursados e nomeados na própria instituição. Esse é um risco que eu acho que é muito plausível, é uma situação muito plausível de acontecer no momento em que a força de trabalho está incrivelmente reduzida, os quadros estão esvaziados e a situação dos institutos públicos em termos de RH é hoje uma situação nem é crítica, é crônica. Bom, por falar nisso, nós vamos para mais um intervalo. Na volta, eu gostaria de perguntar aos senhores, o presidente Ivanil e o vice-presidente, o Fernando Moraes, sobre a PEC, a proposta de emenda constitucional, sobre o teto dos gastos públicos, se ele pode prejudicar ou não a CIT, que é Ciência e Tecnologia, e as carreiras também. A gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Então, um breve intervalo e a gente volta já fazendo o balanço político das atuações sindicais sobre as questões das leis, da previdenciária e a lei trabalhista também. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, que é uma mídia alternativa
que além de informar, ainda toca o melhor da MPB. O senhor e a senhora pode acompanhar na nossa programação. Lembrando que a Rádio CT é uma web rádio dirigida por um sindicato que, ainda mais de ciência e tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. Esta é a Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Por falar em tecnologia, tem um projeto que está tramitando na Câmara Federal que prevê Wi-Fi de graça nos ônibus de transporte de passageiro. O texto sugere que a internet sem fio seja oferecida de graça e sem encarecer a passagem. Essa é uma boa pedida, até porque neste final de ano, para começo de ano, as empresas de transporte de passageiros já estão preparando para mais um aumento, e já que caiu só em São José dos Campos 3,5 milhões de passageiros a menos passando pela roleta. Mas o boletim é do Vitor Abreu, que traz essa informação. Vitor Abreu, vamos lá, direto no assunto, Vitor. O transporte público no Brasil poderá oferecer Wi-Fi de graça aos passageiros. Isso é o que sugere uma proposta da Câmara dos Deputados, que já foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes. De acordo com o texto, a oferta de internet sem fio deverá ser feita em ônibus, trens, metrôs, balsas e aviões. As empresas não poderão cobrar por isso, nem embutir nos preços das passagens, já que será uma obrigação. Se aprovado o projeto, o serviço deverá estar disponível em todos os veículos e aeronaves em até 5 anos. A proposta agora segue para ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo. De Brasília, Vitor Abreu. Muito bem, Vitor. Está aí mais uma informação relevante. Como preenchimento de notícia é bom, agora até acontecer é outra história. Presidente Ivanil Elisiário, presidente do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Empregados na Ciência e Tecnologia. Olha, como a PEC do teto dos gastos públicos pode prejudicar a CIT e as carreiras também, presidente? Sendo muito objetivo, indo direto ao ponto, de 3 formas. Primeira, a questão salarial, que é a questão que sempre deve pautar o sindicato, o primeiro item a pautar o sindicato. Isso significa que as pessoas têm um entendimento de que a categoria pode ter reajuste para o próximo período dentro do que a lei admite de aumento no impacto financeiro da folha de pagamento, ou seja, a inflação do período anterior. Então, se a gente tiver uma inflação desse ano de 3%, teoricamente, a lei permitiria que em 2018 tivéssemos um reajuste de 3%. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? A PEC ela tem uma previsão de duração de 20 anos. Com uma janela revisional em 10 anos. Ou seja, por no mínimo 10 anos, significa que o governo vai ter as suas contas congeladas. Nesse sentido, o que acontece? O Brasil ele não vai ficar 10 anos congelado em termos de PIB de economia. A economia vai crescer, o PIB vai aumentar, a necessidade de contratação de uma estrutura fiscalizadora e uma estrutura arrecadatória vai continuar. E não tenha dúvida, o governo vai aumentar essa estrutura arrecadatória e fiscalizadora. Para a conta fechar no global, em todas as carreiras, ele vai congelar algumas dessas carreiras e repassar esse passivo de possibilidade de reajuste para as outras carreiras, de forma que a conta no global feche. Ou seja, algumas carreiras vão ter aumento de pessoal, portanto, impacto na folha de pagamento, vão ter reajuste salarial, portanto, impacto na folha de pagamento, em detrimento de outras que vão ficar congeladas para bancar o aumento nessas outras estruturas. Esse é o primeiro ponto, a questão salarial. Lembrando que, durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato de Lula,
as carreiras de ciência e tecnologia passaram por um congelamento salarial sem que existisse um mecanismo desse. Imagine agora que existe esse mecanismo, se a gente não vai passar por esse arroxo salarial, esse congelamento salarial durante pelo menos 10 anos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito à questão da condição crítica, crônica, que os institutos enfrentam nos seus recursos humanos, que eu já falei no bloco anterior. Isso implica em quê? Uma necessidade de revitalização dessa força de trabalho, recomposição dessa força de trabalho. Ora, a recomposição da força de trabalho é contratação de pessoas no movimento que seria o movimento mais significativo de impacto na folha de pagamento como um todo, em aumento da folha de pagamento como um todo. E que a emenda constitucional 95, a emenda do teto, não permite. Tá? Agora, na Câmara era a PEC 241. No Sim. Senado, ela mudou de número, passou a ser PEC 55. Isso não deu um nó na hora da discussão? E acabou sendo consolidada como emenda constitucional 95. Exatamente, foram 3 Não, números. sim, mas causa sempre isso, mas nós que somos linha de frente, de liderança e tal, a gente tem que estar acompanhando essas mudanças e sabendo quem é quem ali naquela situação. Né? Então, eu falei do impacto salarial, o impacto da recomposição da força de trabalho, e o terceiro impacto talvez ainda pior do que todos os outros, que é a questão do orçamento dos institutos públicos de pesquisa. Fechou a PELOA de 2018. Né? E ali você encontra umas coisas que são assim. Por exemplo, teve aumento de 1,2 bilhão no orçamento geral previsto para ciência e tecnologia. Isso é o que está sendo propalado. Mas, na verdade, a verdade mesmo é que esse orçamento é 3 bilhões menor do que o aprovado no Congresso Nacional para 2017. Não. Então, é sempre assim, se você lê os posts do governo, teve aumento em tudo, tá? Mas, na verdade, nós temos um orçamento que foi aprovado na casa de 4 bilhões e meio, e que, se o governo contingenciar na mesma taxa que contingenciou em 2016, vai gerar um orçamento executado em 2016, não, o contingenciamento foi em 2017. Se o contingenciamento de 2018 for no mesmo nível, do mesmo tamanho do contingenciamento de 2017, o executado no final do ano que vem vai ser em torno de 33%, 1/3 a menos do que o executado nesse ano. Agora, isso não é falta de gerenciamento, porque de 97 até 2015, o orçamento do governo cresceu 864%, Fernando. Mas não é questão de gerenciamento, é um projeto. Isso é um projeto muito bem projetado, muito bem arquitetado e muito bem executado. Que projeto é esse? Acabar com educação, ciência e tecnologia no Brasil. O Brasil e o brasileiro tem que ser produtor de banana, de soja, de minério. Quem quiser que vá cavucar minério lá para dar minério para os Estados Unidos, para a China, para todos eles. Por quê? Porque é um projeto mundial global, do chamado poder econômico mundial, do qual o Brasil, a Argentina, a América Latina em si, a África inclusive, está aqui nesse planeta para só produzir riquezas básicas para eles. Para eles. E quem são eles? O poder econômico. E onde fica o poder econômico? Na Bahia? Na África do Sul? Banana! Está lá nos Estados Unidos, na Suécia, na Inglaterra, em Israel. Na verdade, eles não têm pátria. Eles são sem pátria. A pátria deles é o capital. E o que acontece é o seguinte: as riquezas do planeta, são exploradas e elas acabam. O trabalhador em todo o mundo é explorado, só que ele não fica com a riqueza. O planeta não se beneficia de tudo isso que é feito. E os países, os governos, as nações também
não se beneficiam. Não pode dizer nem Estados Unidos, que está numa merda só. Tá? Então, não se beneficiam. Quem se beneficia é o poder econômico, que tem tudo muito bem planejado. Esse plano é muito bem feito. E o Brasil entrou de roldão agora para poder sobrar dinheiro para pagar eles. Bom, você internauta que nos acompanha, a função da Rádio CT é exatamente essa: elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, que a Rádio Web do CT, ela propõe esse link entre trabalhadores e o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada. Nós vamos para um breve intervalo e na volta, o último bloco de hoje, com o presidente Ivanil Elisiário, também respondendo. Ele esteve lá, parece que sim, da participação do CT no Ocupa Brasília, e vai trazer essa informação já nos fatos que marcaram o CT neste ano de 2017. Vai trazer um aspecto geral de como foi a luta do CT neste ano de 2017. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o último bloco do programa de hoje,
com a presidência aqui do SINDICT, o engenheiro Ivanil Elisiário e também o engenheiro eletricista, o Fernando Moraes. Olha, em maio, o movimento popular Ocupa Brasília foi promovido por dezenas de segmentos populares aqui no Brasil. Foi o maior ato de oposição ao governo do Michel Temer, que já foi realizado na capital federal. Foi o maior ato. Agora, presidente Ivanil, como é que foi a participação do SINDICT no Ocupa Brasília contra as reformas do governo? Você esteve lá, presidente, presenciou a depredação inclusive de prédios públicos? Então, o que aconteceu? Primeiro, que a mídia, né, a grande mídia, ela sempre busca desqualificar o movimento, né, o movimento do trabalhador e aquele movimento em si. Naquele evento em si, a Rede Globo anunciou que ali tinham 35 mil pessoas no ato. Eu não me conformava com isso de forma alguma. E daí procuramos uma forma de estabelecer, eu nunca tive essa experiência de aquilatar ou de calcular quantas pessoas tem num ato público. Então, na verdade, eu acabei estabelecendo de imediato, porque eu sou engenheiro e a gente pensa muito cartesianamente, falando. Então, o que eu percebi como uma forma simples de checar quantas pessoas tinham naquele movimento? Primeiro que, pelo Google, né, a gente consegue medir, consegue a informação de que do Palácio da Justiça até lá na praça, no estacionamento, lá na torre, ou no estacionamento do Mané Garrincha, tem 4.000 metros. E aquela avenida, o Eixão, ela já esteve no Guinness Book como a avenida mais larga do mundo. Ela tem 250 metros de largura, sendo que 200 metros é o canteiro central. Então você pega 25 metros, as 5 pistas, que tem apenas uma das pistas ali, vezes os 4.000, dá 100 mil metros quadrados. Isso daria o quê? 200 mil pessoas? Se você colocar uma pessoa por metro quadrado, que é muito pouco isso, você chega facilmente ao número de 100 mil pessoas presentes naquele ato. Sem falar o pessoal que está espalhado em cima da grama. Sem contar o pessoal que está nesses 200 metros de canteiro, na outra pista que tinha gente também, e por cima dos viadutos também ali também participando do movimento, nas laterais e tudo mais. Então, um número muito conservativo, um número muito aquém do que realmente tinha ali, porque dá para perceber pelas imagens aéreas que uma das pistas do Eixão ficou plenamente tomada numa densidade maior do que uma pessoa por metro quadrado. Então, tinha tranquilamente, acertadamente, por quem quer que queira ver as imagens e conferir essa metodologia que eu coloquei ali, tinha tranquilamente 100 mil pessoas. A outra coisa que aconteceu... Sem contar o canteiro central? Sem contar o canteiro central. Então, segundo algumas lideranças, essa ação foi a maior já realizada na capital federal? Sim, com certeza. Então, podemos chegar a 200 mil? Sim, eu acho que sim, com certeza. Ivanil, no mínimo, tinha 100 mil pessoas, no mínimo. No mínimo 100. 100 mil pessoas. Ivanil, ele até falou de quebrar, invadir. Você viu um episódio completamente diferente. Você podia a outra questão que eu ia colocar, dentro dessa linha de desqualificar o movimento, é sempre a questão de que os movimentos são movimentos predatórios, que quebram bens públicos, que quebram bens privados, esse tipo de situação. E aí o que aconteceu? Nós fomos caminhando lá, durante esses 4 quilômetros, até chegar ali em frente ao Congresso Nacional, mas nós não conseguimos passar do bloco C ali na esplanada. Quem conhece tem a catedral, depois alguns metros para frente, 100 metros para frente, 150 metros para frente, bloco A, e de 50 em 50 metros um outro bloco. Nós não conseguimos chegar no bloco C. Passamos um pouquinho, o gás lacrimogêneo já era de tal forma ali incômodo que nós retornamos ao bloco B. Nós estávamos no bloco B, vendo pessoas que começaram então a depredar o bloco C,
E nós paramos justo do lado de uma força, de um pelotão da Guarda Nacional. Não, da Guarda Nacional. Estava ali com toda a aparelhada, com os seus escudos, com suas armas de dissuasão de massa, esse tipo de coisa. E ali nós vimos, olha lá o pessoal... Não era a polícia do GDF? Não era a Força Nacional. Eles estavam muito bem identificados, os escudos deles tinham Força Nacional, eram mais ou menos ali um grupo um destacamento de 30 a 40 soldados. Eu me lembro, foi numa quarta-feira, à tarde. E nós, então, os alertamos, olha ali, o pessoal está depredando ali, a 50 metros, inclusive eu fiz uma filmagem em que eu filmava as pessoas depredando aquele prédio e trazia a objetiva da máquina para mostrar que ali, inclusive falando, olha, ali no bloco B, o bloco B está sendo depredado, enquanto aqui, ao meu lado, está a Força Nacional. E eles foram sendo, então, incitados, né, a fazer alguma coisa, a reagir. E até que o sargento, ou quem quer que seja que estava à frente daquele destacamento, falou, nós não temos ordem. Nós não temos ordem, nós não temos ordem, não temos ordem. E foi isso que aconteceu, que depois eles entraram em atividade, entraram em ação. E era um grupo pequeno que depredava. Um grupo de menos de 5 pessoas, Fernando. Menos de 5 pessoas. Mas esse grupo não era do outro lado? Que houve, inclusive, flagrantes que eram próprios policiais apaisanos? Paulo Silva, o que eu posso te dizer é o seguinte, acusam esse grupo de ser um grupo, né, Black Bloc, eu dei o nome que você queira dar, Black Bloc tem uma outra, tem o seu respeito na origem deles, nos movimentos da Europa e tal e coisa, aqui eles são completamente marginalizados, eu não vou entrar nessa discussão. Mas... A questão é que não houve nenhum vidro quebrado nos blocos ali da esplanada dos ministérios, das forças do Ministério, da Comando do Exército, do Comando da Marinha e do Comando da Aeronáutica. Por quê? Tinha ali, um destacamento não era grande, tá? Era meia dúzia, 3 ou 4 sentinelas ali armados. Então, o que eu digo é o seguinte, não houve nenhuma preocupação em evitar a depredação ao bem público. E bastava colocar 3 ou 4 sentinelas armados à porta de cada bloco daquele, nenhum teria sido depredado. A Força Nacional não atuou no momento em que poderia ter atuado, estando a menos de 50 metros de um prédio público sendo depredado e não fez nada. E depois ela entrou em ação. Quando? Quando já tinha havido um volume de prejuízo e desses quebra-quebra que podem ser explorados pela mídia de forma a qualificar e classificar o movimento como um todo como um movimento de vândalos. E não foi nada disso do que aconteceu. Das 100 mil pessoas que estavam ali, devia ter umas 50 pessoas desse movimento que depredava... Infiltrados. E tem um episódio interessante que o ministro da Previdência, na época, os jornalistas devem se lembrar disso, que ele colocou uma imagem do incêndio no prédio da Previdência. Exatamente. E era uma imagem antiga de 2005 de um incêndio do ar-condicionado no prédio da Previdência do Rio de Janeiro. Nossa. Inclusive, tem um fato curioso, durante esse incêndio, eles salvaram um quadro, que depois descobriram que esse quadro a Previdência tinha pego, como indenização do dinheiro que tinha sido roubado, eles pegaram de volta, só que era um quadro falso. Que há? Era um quadro de 30 por 40, sendo que o quadro original é 80 por não sei quanto. Então, bom, ficou provado então. Então, aí o cara fez isso, aí a própria mídia alternativa mostrou que era tudo uma imagem falsa. Bom, presidente Ivanil, eu gostaria que nesse finalzinho, nós ainda temos mais 2 minutos, pedir para que o presidente Ivanil possa fazer uma avaliação geral deste ano na área de ciência e tecnologia, presidente. Então, o SINDCT, todos sabem que o SINDCT ocupa a Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia. Ocupa essa secretaria e então nos coloca numa posição privilegiada de estar à frente de todas as ações que acontecem ali em prol das carreiras e dos servidores. E isso já
de longa data, já há décadas que o SINDICT ocupa essa posição. Nós começamos o ano defendendo, como eu falei, a gratificação de qualificação dos servidores de nível intermediário e a retribuição por titulação, que são dos especialistas, mestres e doutores, portanto, da carreira de nível superior. E o próprio Fórum de CIT está bastante fragilizado, com poucas entidades enviando representantes a Brasília. Hoje nós dizemos que o Fórum de CIT hoje é constituído por um grupo de resistência. E mesmo sendo um grupo assim reduzido, ele mostrou grande capacidade de luta. Nós conseguimos rechaçar os ataques a essas gratificações e mantivemos essas gratificações que estavam correndo sério risco de serem descontinuadas. No caso da RT, o TCU tinha enviado uma sugestão, logo acatada pelo Ministério do Planejamento, na forma do ofício circular número 818, que mandava cortar todas as RT que não fossem instituídas única e exclusivamente contra a apresentação de diploma. Nós conseguimos fazer com que isso retornasse, né, que pudesse ser utilizado outras formas que certificam que o pós-graduando não deve nada, que entregou a tese, que foi aprovado pela banca e que tão somente aguarda a burocracia da tramitação do diploma. Lembrando que nós tivemos servidores nossos que, diplomados, doutores, aguardaram até 3 anos para receber o diploma. E, academicamente, essas pessoas, a partir do momento em que são aprovados pela banca, não obstante não terem o diploma definitivo, mas não devendo nada, eles já passam a gozar no meio acadêmico de todas as prerrogativas do título. E isso também foi observado e nós conseguimos convencer a Conjur, do Ministério do Planejamento, que, convencida, dialogou com o TCU, e, em seguida, tivemos um outro ofício circular emitido, garantindo às carreiras de Ciência e Tecnologia o direito de estabelecer a RT com comprovante outro que o diploma. Muito bem. Informação que chega da Argentina, Fernando Moraes, a reforma da Previdência está sendo na Argentina. Reforma da Previdência na Argentina. O povo argentino, cabeça erguida, consciência à flor da pele, se deslocou em Buenos Aires centenas de milhares de argentinos, e olha que a população da Argentina é bem menor, e olha que a população de Buenos Aires não dá 1/3 de São Paulo, se deslocou e está protestando na capital contra a reforma da Previdência. O que prova que lá em Buenos Aires, os coxinhas de lá ficam em casa, ficam quietinhos, e o povo que tem consciência, que é uma grande maioria, vai às ruas protestar. Lá na Argentina, eles vão ter um trabalho muito grande de aprovar a reforma da Previdência. E tem mais, o povo argentino está tirando sarro da gente. Ele está colocando nos blogs lá, no Twitter, Facebook, não somos brasileiros. A reforma da Previdência aqui não vai passar. Ou seja, ainda estão tirando sarro do brasileiro. Ainda acham que o Maradona ainda é melhor que o Pelé. Os caras estão deitando e rolando nas nossas costas. O nosso povo tinha que acordar, tinha que ir para as ruas, protestar, falar com seus deputados. Quando tivesse uma manifestação em Brasília, os sindicatos tinham que mandar para Brasília toda a sua categoria, para mostrar que nós não aceitamos, não é para quebrar. Fazer que no ministro da Previdência colocou a imagem pegando fogo de um prédio de 2 anos de 5 anos atrás. Fernando, até o transporte aeroportuário foi afetado. Manchetes aqui, greve contra a reforma da Previdência. Na Argentina, provoca suspensão de voos no Galeão. E o efeito cascata... Então, peraí, eu tenho uma ideia legal, presidente. Os sindicatos e os órgãos de mobilização poderíamos fazer o que a lei já permite. Vamos terceirizar
as manifestações, a gente contrata os argentinos. Muito bem. Eles vêm para o Brasil manifestar. Já que o povo brasileiro baixa a cabeça. No Paraguai também, eles vêm, eles se manifestam. Muito bem. A gente terceiriza isso, aí o brasileiro fica em casa vendo pela televisão. Muito bem. Olha, a internet ela rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, antenados no mundo virtual. É o que nós acabamos de ver e transmitido aqui pelo vice-presidente, o Fernando Moraes. Bom, presidente, ponto final. Terminamos o ano, a última ação do Fórum de CIT foi encaminhar, protocolizar no Ministério do Planejamento solicitação de campanha salarial. Isso foi acatado pelo novo diretor do Departamento de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, Paulo... É o Paulo. Não lembro o nome mas está acatado, não dá tempo de fazer nada esse ano, é lógico, não dá para colocar na peloa do ano que vem, nem nada, mas temos a expectativa de que no ano que vem, baseado no fato de que várias carreiras fecharam acordos quadrianuais, nós fechamos para o ano de 2016 e 2017, então vamos ter campanhas, temos expectativa de ter mesa negocial salarial no próximo ano. A luta continua, continuamos mobilizados, conscientes das nossas dificuldades de mobilização da categoria, né? Essa mobilização que a gente coloca aqui, mobilizados nós, somos liderança, fazendo um trabalho meio assim, poderíamos dizer, cartorial. Tá? Mas não é justo que a categoria coloque todas as suas fichas nessa nossa capacidade de termos penetração e de conseguirmos agendar negociações um tanto assim, negociais apenas assim. Num dado momento a gente tem que mostrar nossa força e temos que fazer mobilizações de protesto em apoio a essa liderança que trabalha em Brasília. Muito obrigado, presidente Ivanil Elisiário. Bem, o Clique Jornal é mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. Por aqui, ponto final, grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A presença do presidente Ivanil Elisiário, do vice-presidente o Fernando Moraes, a editoria de argumentos da jornalista Fernanda Soares, a apresentação do Paulo Silva e a trilha sonora do Eduardo Aparecido. Grato a todos e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.